Então, nesse vídeo a gente vai ver o que é o diagrama de fase, que está representado aqui na esquerda. É um mapa, é um gráfico que mostra as condições de temperatura e pressão em que uma fase é estável. Então, por exemplo, esse diagrama de fase típico aqui, que é um diagrama de fase modelo, né? Cada substância tem o seu próprio diagrama de fase. Isso aqui é um diagrama de fases comum que é utilizado para introduzir o assunto. Então, no diagrama de fase a gente tem a temperatura aqui no eixo X e a pressão aqui no eixo Y, na vertical, né? E a gente tem nesse diagrama três regiões diferentes, né? Uma região aqui em que a fase estado sólido é mais estável. Então, para todas essas condições de temperatura e pressão, o sólido é o mais estável, a fase sólida, né? A gente tem uma outra região em que o estado líquido é o mais estável e uma outra região que o estado vapor é o mais estável. E essas linhas aqui que delimitam, né, a região em que uma fase é mais estável que a outra. Lembrando que para essas condições de temperatura e pressão, por exemplo, a fase sólida é mais estável porque a energia de Gibbs molar para a substância nessas condições é a menor em relação ao líquido e ao vapor. Né? Essas linhas aqui delimitam os limites de fase. Né? Em cima dessas linhas aqui, a gente tem um equilíbrio entre as fases. Por exemplo, essa linha aqui que separa a fase sólida da fase líquida é uma linha em que a fase sólida e líquida estão em equilíbrio. Essa linha aqui de baixo, em vermelho, que separa a fase líquida e vapor, representa condições em que a fase líquida e a fase vapor estão em equilíbrio. Essa última linha aqui, que separa a fase sólida e a fase vapor, é uma linha em que as fases sólida e vapor estão em equilíbrio. Então vamos supor essa transformação que está representada por essa linha preta aqui, indo de A para B, para C, para D e para E. Então vamos supor que a gente tem uma substância inicialmente no estado A, representado por esse pontinho aqui. Nesse estado A, nessas condições de temperatura e pressão, a substância está na fase vapor, que é a fase mais estável de acordo com esse diagrama de fases. Tá? Vamos supor que a gente diminua a temperatura mantendo a pressão. Se a gente diminui a temperatura, a gente vem aqui para a fase B, para esse estado B aqui, representado por esse pontinho. Nesse pontinho aqui, a gente está exatamente em cima da linha que separa o líquido e o vapor. Então a gente tem um equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor. Significa que a gente inicialmente tinha vapor e agora está passando a substância do estado vapor para o estado líquido. Né? Vamos supor que a gente diminua ainda um pouco mais a temperatura, aqui para o ponto C. No ponto C, esse pontinho está dentro da região em que o líquido é mais estável. Então aqui a gente liquefez toda a substância. Né? Inicialmente estava vapor, depois foi para um equilíbrio vapor e líquido, depois virou totalmente líquido. Se a gente continuar diminuindo a temperatura aqui para D, a substância vai para essa linha que separa o sólido e o líquido, ou seja, começa a solidificação, né? Começa a passagem de sólido para líquido, de líquido para sólido, desculpa. Depois de D para E, aqui no pontinho E, a substância está dentro da área em que o sólido é mais estável, a substância está no estado sólido. Então essa linha aqui de A até E representa uma transformação da substância inicialmente vapor, daí em equilíbrio vapor e líquido, depois líquido, equilíbrio líquido sólido, depois sólido. Então, cada pontinho aí representa uma condição específica de temperatura e pressão, que de acordo com o diagrama de fases, a gente consegue ver se a substância está na fase sólida, está na fase líquida, na fase vapor, ou está no equilíbrio entre as fases. Tá? Esses diagramas de fases são determinados experimentalmente, tá? Não tem como saber de antemão o diagrama de fases de uma substância. Como eu falei, cada substância tem o seu diagrama de fases. Em geral, eles têm essa cara aqui, né? Por isso que esse diagrama aqui é utilizado para introduzir o assunto. Então tá. Então vamos ver aqui alguns pontos para a gente ver se a gente conseguiu interpretar bem o diagrama de fase. Então aqui é um diagrama, né, de fase, pressão sobre temperatura. Em geral o diagrama de fase não está representado bonitinho, né, qual é a região estado sólido, qual a região estado líquido, qual a região estado gasoso. Mas sempre a tendência é essa, né, para temperaturas baixas, que seria essa região aqui, a gente tem a fase sólida, mais estável. Temperaturas intermediárias, a fase líquida, e temperaturas mais altas, a fase gasosa, a fase vapor. Então sempre vai ser essa tendência, diagrama de fases, aqui representar a fase sólida, aqui a fase líquida e aqui a fase vapor. Então vamos supor que a gente tem uma substância nesse ponto A. Esse ponto A, a substância está na fase vapor. Então essa região aqui em que a fase gasosa é a fase mais estável. Se a substância estiver representada por esse pontinho A aqui, a substância está na fase líquida. Ou nesse pontinho A aqui,
está representando uma substância na fase sólida. E a gente tem dois pontos importantes e característicos de cada substância nesse diagrama de fase. Primeiro é esse ponto aqui, tá? Que o Gibbs aqui está mostrando, que é a intersecção entre as três fases. Né? Se a gente voltar aqui, esse pontinho aqui está mostrando um ponto em que se encontra a curva que separa o sólido do gás, a curva que separa o líquido do gás e a curva que separa o sólido do líquido. Esse pontinho aqui é um ponto em que as três fases, o sólido, o líquido e o gás, estão em equilíbrio. É chamado de ponto triplo da substância. Cada substância tem o seu ponto triplo característico. O ponto triplo é representado por uma temperatura tripla e uma pressão tripla, que caracteriza esse ponto triplo. O outro ponto interessante é esse extremo aqui, que se a quantidade máxima, né, se a quantidade extrema de pressão e temperatura em que a fase líquida e a fase vapor podem coexistir. Se a gente for acompanhar essa linha aqui, né, essa linha que separa o líquido do gás, ela começa aqui no ponto triplo e vai indo e termina aqui. Essa condição aqui é as condições de temperatura máxima, de pressão e temperatura em que a fase líquida e a fase vapor podem coexistir. Esse ponto aqui é o chamado ponto triplo, que é também característico de cada substância. Cada substância tem o seu ponto crítico. Tá? Falei crítico ou triplo? É ponto crítico aqui. Tá? Esse aqui é o ponto crítico, esse aqui é o ponto triplo. Triplo, porque as três fases estão em equilíbrio, aqui é o ponto crítico. Então a gente tem outros pontos interessantes. Né? Se a gente pegar a pressão fixa em um ATM, a gente tem aqui o ponto em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, que é o chamado ponto normal de fusão. E tem esse ponto aqui em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, que é o ponto normal de ebulição. Tá? Então aqui está um resumo basicamente das áreas, né, dos pontos que vocês devem saber do diagrama de fase. A gente tem o ponto normal de fusão, que é a temperatura em que o sólido liquefaz, né, passa para o estado líquido, quando a pressão é 1 atm. Ponto normal de ebulição, que é a temperatura em que o líquido evapora, passa para o estado gasoso, quando a pressão é 1 atm. A gente ainda tem que a curva de equilíbrio líquido-vapor termina no ponto crítico, que é esse extremo aqui. Né? E no ponto triplo, as fases sólido, líquido e vapor estão em equilíbrio dinâmico. Né? Existem as três fases de uma dada substância nesse ponto aqui. Lembrando que esse diagrama aqui é para uma só substância. Tá? A gente está avaliando as fases sólido, líquido e vapor de uma substância só. Bem, então o que significa esse ponto crítico? Né? Eu vou botar um vídeo adicional mostrando o ponto crítico do CO2, que é o mais usado industrialmente. O ponto crítico é caracterizado por uma temperatura e uma pressão crítica. A temperatura crítica é a temperatura máxima na qual as fases líquido e gasosa podem coexistir. Então, se a gente tem uma substância, né, por exemplo, um recipiente aberto, e a gente aquece ela, por exemplo, pega a água e aquece, ela vai virar vapor, né? Vai virar totalmente gás. Né? Mas se a gente aquecer uma substância num recipiente fechado, como está representado aqui na figura, a gente inicialmente tem a fase líquida e algumas moléculas na fase vapor. Se a gente continuar aumentando a temperatura, a gente vai aumentando a quantidade de moléculas na fase vapor e vai diminuindo a quantidade de moléculas na fase líquida. E num recipiente fechado, se a gente continuar aumentando a temperatura, a gente vai chegar nessa condição aqui, que é a condição do ponto crítico, né? Em que a gente tem um chamado fluido supercrítico. Esse fluido supercrítico é um estado que é intermediário entre o estado líquido e o estado vapor. A diferença, por exemplo, a distância média entre as moléculas é um intermediário entre o líquido e o vapor. As moléculas estão mais afastadas que no estado líquido, mas não tão dispersas como no estado vapor. E tem várias características interessantes. Ela pode, por exemplo, substituir solventes bastante na indústria. Fluidos supercríticos, principalmente o fluido supercrítico do CO2, é bastante usado na indústria alimentícia. Por exemplo, para produzir café sem cafeína ou para purificar o leite. Bastante utilizado, principalmente porque o CO2, né, o ponto crítico do CO2 é relativamente baixo. Né? A pressão aí de cerca de 73 atm, que não é tão alta do ponto de vista industrial. E a temperatura 304 Kelvin, né, que é uma temperatura bem baixa, praticamente a temperatura ambiente, quase 25 graus Celsius. Já o ponto crítico da água, por exemplo, envolve uma pressão de cerca de 218 atm, é bem maior, né? Uma temperatura maior ainda, quase 650 Kelvin.
Então, esses fluidos supercríticos têm uma aplicação bem interessante na indústria, principalmente. Então, aqui tem duas outras maneiras de a gente avaliar tanto o ponto triplo como ponto crítico, né? Aqui nessa figura A, a gente tem substâncias que têm diagrama de fase normal, isso aqui é um diagrama de fase comum. O que quer dizer com o diagrama de fase comum? O diagrama de fase comum é quando essa curva aqui que separa a fase sólida da fase líquida é inclinada para a direita. Ela cresce aqui, da esquerda para a direita. Então, para substâncias que têm diagrama de fase normais, o ponto triplo e o ponto crítico, que seria aqui o ponto triplo e o ponto crítico, marcam a faixa de temperatura em que a substância pode existir como um líquido. Né? Então, a substância pode existir como líquido inicialmente a partir do ponto triplo, e a última temperatura que a substância pode existir como líquido seria o ponto crítico. Esse aqui é o gráfico de uma substância que tem diagrama de fase que não é normal. Né? Diagrama de fase que não é normal, esse diagrama aqui, que é a curva que separa o sólido do líquido, cresce para a esquerda aqui, né? Vem inclinado para cá, para a esquerda ao invés de para a direita. Isso não seria tão importante, só que tem uma substância que tem esse diagrama de fase não típico, que é a água. Né? Então, como a água é tão importante, a gente analisa mais esse caso aqui do diagrama de fase que não é típico. Então, essa figura aqui também ilustra o seguinte, que um líquido não pode existir como uma fase estável se a pressão for menor que a do ponto triplo para líquidos normais ou anômalos. Então, o que quer dizer essa frase aí? Né? Pressões menores que a pressão do ponto triplo, a gente não tem a fase líquida como mais estável. Né? Percebam que abaixo dessa pressão aqui, a gente pode ter a fase sólida como mais estável, ou a gente tem a fase gasosa como mais estável. Mas para ter a fase líquida como mais estável, a gente tem que chegar numa pressão acima da pressão do ponto triplo. Abaixo da pressão do ponto triplo, a gente não tem a fase líquida como mais estável. E a última propriedade que a gente pode extrair de um diagrama de fase é a curva de pressão de vapor de uma substância. A pressão de vapor seria a pressão de equilíbrio entre o gás e o líquido de uma dada substância. Está representado por essa curva aqui, de A, do ponto triplo, até C, o ponto crítico. Essa curva aqui de equilíbrio do líquido com o gás é a curva de pressão de vapor de uma substância. Percebam que a pressão de vapor de uma substância varia com a temperatura, né? À medida que você aumenta a temperatura aqui, você aumenta a pressão de vapor da substância. E a pressão de vapor ajuda a caracterizar se uma substância, né, se um líquido é volátil ou não. Líquidos voláteis têm uma pressão de vapor bem elevada, e líquidos não voláteis, né, têm uma pressão de vapor baixa. Um líquido volátil é aquele líquido que evapora facilmente, né, o líquido passa facilmente para o estado gasoso. Essa pressão de vapor quantifica a tendência das moléculas do líquido, das partículas do líquido, de passarem para o estado gasoso. Então, um líquido que tem uma pressão de vapor alta significa que as partículas tendem facilmente a passar para o estado gasoso. Para uma substância entrar em ebulição, né, evaporar, a pressão ambiente tem que ser igual à pressão de vapor da substância. Então, por exemplo, para a água entrar em ebulição, você tem a pressão atmosférica de 1 atm, que está representado aqui no diagrama, né, a pressão de 1 atm atmosférica é fixa. Se a gente tem água com uma certa pressão de vapor no líquido, o que a gente tende a fazer é aquecer a água, a pressão de vapor da água daí vai aumentando até chegar igual à pressão atmosférica de 1 atm. Quando a pressão de vapor da substância fica igual à pressão atmosférica, a molécula começa a entrar em ebulição. Acho que esse processo está melhor representado nessa figura aqui. Né? Se a gente tem, por exemplo, um líquido em C, a gente vai aumentando a temperatura, a pressão de vapor do líquido vai aumentando, até chegar em B, que tem o equilíbrio líquido-vapor, começa a ebulição, e depois vai para A, que é a formação do vapor, do gás. Né? Bem, então esse é o diagrama de fase. Importante é saber distinguir as regiões em que sólido, líquido e vapor são mais estáveis, onde é o ponto triplo, onde é o ponto crítico, o que é, né, um fluido supercrítico, e também saber o conceito de pressão de vapor de uma substância.